Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa alegria. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa e rezamos a intenção de todos os missionários e missionárias. Todo dia 16, lembramos de São José Alamã e no dia 20 de nossa padroeira, Nossa Senhora Consolada. Também lembramos todos das seguintes intenções: falecidos de sétimo dia, Lidília Soeiro Martins, sétimo dia, Erasmo Moura, ontem. Falecidos: Ilza Silveira Santos, Hernana Amaral Pereira, Alberto Pereira, Adozinda de Jesus Amaral Pereira, Manuel de Encarnação Neto, Elisa Augusta Tomás, Yoshi Nakano, Paulo da Silva, Isabel Guarati, José Rogério Sartori Filho, Ercília Sartori, Fernanda Cristina Freitas Ramírez, Terezinha Arruda, Omar S. Antônio. Pela saúde de Neuza Pegnazio Rodrigues, Tarcísio de Jesus, Ricardo Brecker. E ação de graças pelo aniversário de 80 anos, senhora Marli Rapini. Marli Rapini, 80 anos. Fomos convocados pelo Senhor ressuscitado para nos unir em torno da mesa santa, celebrando nossa ação de graças ao Pai pela Páscoa de seu Filho Jesus, realizada na força e no poder do Espírito Santo. Assim como caminhou ao lado dos discípulos de Emaús, hoje ele caminha conosco, anuncia sua palavra e reparte conosco seu corpo e sangue. É a ressurreição de Cristo que nos dá a vida nova. Rezemos de maneira especial por todos os missionários e missionárias que têm como missão levar a palavra de Jesus Cristo a todos os povos do mundo inteiro. Com alegria nesse tempo de ressurreição do Senhor, iniciemos nossa celebração com o canto 248 do nosso livrinho. Sua morte, a morte meu filho, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu reino nova estrada abriu, e desse homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor ganhou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aclamai a Deus, glória divina, cantai salmos a seu nome, glorificai-o com louvores. Aleluia. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai, implorando o seu perdão. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus,
piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus.
Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi lhe diz: eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirá que o santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o sepulcro está entre vós e nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus prejurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. Portanto, ele anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este homem Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites.
aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa ligação neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós, porque ele é quem alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória. E assim, a nossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, todos os discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: quem ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos disseram: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que vamos estar reunidos nessa experiência de toda a presença de Deus no ressuscitado, e sobretudo nesses dias, essa grande alegria para nós cristãos, a certeza da ressurreição do Senhor, e essa certeza vem justamente por suas constantes aparições, quantas vezes Jesus se deixou ver. O Evangelho de hoje começa dizendo assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, portanto, no mesmo dia de Páscoa, Jesus apareceu várias vezes para diferentes pessoas, para provar que ele era aquele que havia sido martirizado e agora está ressuscitado. Nós deixamos um pouco todas essas leituras que são de uma riqueza mesmo muito grande. Então, o apóstolo Pedro, e hoje nós temos a presença de Pedro na primeira leitura, também na segunda leitura de hoje. O apóstolo Pedro, ele toma a palavra, e coloca algumas coisas importantes. Vai respondendo assim: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres e prodígios. Portanto, Pedro vai fazendo memória aos seus ouvintes tudo aquilo que Jesus fez. Depois, portanto, ele foi entregue das mãos dos ímpios, vós o matastes. Olha quantas vezes Pedro joga assim na direita: vós, vocês mataram ele. Chamaram mesmo a conversão, tomem consciência daquilo que vocês fizeram, mas Deus ressuscitou Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que era a morte iluminasse. Portanto, ao mesmo tempo que torna presente a sua morte, mas também anuncia a sua ressurreição. E por isso diz aí o apóstolo Pedro: porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Olha só, tanto assim que Jesus não permaneceu morto, não, ele ressuscitou. Então diz assim: porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Depois, então, o Pedro coloca uma outra questão. Diz assim: seja-me permitido dizer com franqueza o que o patriarca Davi morreu foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Portanto, Davi, o ser humano, ainda hoje lá está a sua sepultura. E diríamos assim: lá estão também os seus restos mortais. O ser humano. Mas ele mesmo anunciou justamente isso. E portanto, da ressurreição de Cristo, ele previu e anunciou com essas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Portanto, Jesus ressuscita. Deus ressuscitou, estendeu Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Portanto, oração, beleza? Acreditamos, aconteceu, nós acreditamos, somos testemunhas. Bonita essa palavra de Deus hoje. Isso. Depois, o próprio Pedro, na segunda leitura, vai dizer assim: sabeis que fostes resgatados. O que é o resgate? Quando se paga para alguém, aquele sequestro se paga com os rendimentos, para reaver com liberdade a pessoa querida, portanto, que estava sequestrado. Diz assim o apóstolo Pedro: sabeis que fostes resgatados para a vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro. Porém, não foi isso que fomos resgatados. Fomos resgatados por quê? Pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Portanto, oração, uma lembrança da paixão de Jesus como cordeiro imunado, que justamente nos resgata com o preço do seu sangue. E por isso, então, uma vez mais, diz Pedro: por ele é que alcançastes a fé em Deus, Deus nos ressuscitou dos mortos. Olha quantas vezes nós temos essa afirmação: Deus nos ressuscitou dos mortos. Imaginemos se estivéssemos naquele mesmo contexto, que o bispo dessa história da ressurreição
Será? Por isso, ele e os apóstolos constantemente repetiam isso. Esse é Jesus, o modelo que foi, ressuscitou a vida, venceu a morte. Então, essa reafirmação constante na ressurreição. E o Evangelho, portanto, repito, como começa o Evangelho? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Aí nós temos então essa experiência dos discípulos de Emaús, discípulos de Emaús que estavam também em Jerusalém, para eles participaram, acompanharam toda aquela tragédia da Sexta-feira Santa, e portanto agora voltam desanimados para Emaús. Portanto, como que dizer, foi tão bonito, tão importante enquanto durou, o show já terminou. Vamos voltar ao Vicente total, acabou. Tem lugar de esperança nenhuma. Então, eles voltam para Emaús. Então, Jesus entra na história deles, vai conversando, vai. E Jesus, portanto, faz uma memória completa de toda a história da salvação, desde o começo lá até ele. Portanto, assim, esse Deus que foi acompanhando a humanidade de tudo isso. E depois, portanto, quando chegou o momento em que Jesus fez de novo que ia mais adiante, fique conosco, porque já é tarde, o dia termina. E Jesus entrou, portanto, aí ele, o próprio Jesus, que convida para uma pequena refeição, e eles o reconhecem também como parte do pão. Depois, portanto, eles, com tudo isso, voltaram para Jerusalém para comunicar aos demais o que havia acontecido com eles. Irmãos, assim, portanto, esse ressuscitado ainda hoje caminha conosco. Nem sempre somos capazes, nem sempre os sinais são tão visíveis e evidentes da sua presença no meio de nós. Portanto, essa vigilância, essa atenção faz parte, portanto, indispensável para que possamos perceber a sua presença. E enquanto nós vamos caminhando também, ele vai nos orientando. Veja assim, se hoje nós estamos aqui, veja a missão dos nossos catequistas, nossos pais, que fizeram justamente esse caminho conosco, foram nos ajudando a conhecer cada vez mais a Sagrada Escritura, a Igreja, a verdade. E depois nós tivemos um encontro com ele, a Eucaristia, os demais sacramentos. Olha só que bonito, como que esse episódio dos discípulos de Emaús que se atualizam hoje em nossos dias, verdade? E depois, portanto, ele que é convidado, faz de conta que vai mais para frente, é convidado e diz assim: fiquem conosco porque já é tarde, o dia vai terminando. São palavras assim que eu penso muito grande também no Evangelho, que significa isso, da Sagrada Escritura, a noite é tempo também de incerteza, de dúvidas, tempo de, portanto, uma incerteza muito grande, e portanto ficar com Jesus significa ter a certeza de que estamos bem acompanhados. Depois, portanto, é uma menção indireta à Eucaristia, Jesus ao partir do pão sacramentado. E depois, portanto, assim, eles são convidados, eles voltam para anunciar. Então, veja, a nossa vida é essa, caminhar com Jesus, no nosso dia a dia, somos convidados, Deus para nos encontrar com Ele, portanto, como Ele fez aos discípulos, a liturgia da palavra que nós temos na missa é justamente essa catequese que nós temos todos os dias, que Jesus partilhou com os dois, e portanto termina sempre com a Eucaristia, onde Jesus também se dá e alimenta cada um de nós. Bonito a expressão dos dois, não é aqui o nosso coração quando nos explicamos as Escrituras? Na verdade, quando temos uma celebração assim, às vezes tocado porque perdemos alguém na família, nós saímos diferentes daqui. Algo novo acontece em cada um de nós quando nós nos dispomos mesmo a encontrar com o Senhor, a acolher a sua palavra, receber o Eucaristia. Algo novo acontece conosco. Portanto, esse é abrir nosso coração para que nós continuemos sempre testemunhas, diz na primeira leitura, e vós sois testemunhas de tudo isso. Testemunhas.
e o ressuscitado da ressurreição do Senhor. Nós queremos também estar em comunhão com o nosso Papa, que está visitando vários países da África, na verdade, e o Papa, portanto, na sua comunidade também vai levantando a voz em tantas situações de injustiça, sobretudo. Olha só, o Papa não é de palavras, ele sabe os nossos significados. Fala como tem a autoridade. Vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine sempre e que a humanidade se dobre e reconheça que não é esse o caminho do futuro da humanidade. Não é violência, não é guerra, não é divisão, nada disso. É paz. E a paz vem justamente pela presença do Cristo ressuscitado. Queremos também estar em comunhão com os nossos bispos reunidos em Aparecida. Eles estão aí avaliando todo o caminho percorrido e, sobretudo, também traçando novas metas, novas orientações para os próximos anos. Uma igreja dinâmica, uma igreja que vai assim atualizando também as suas orientações, as suas decisões, para continuar sendo sempre para toda a humanidade uma proposta que vem de Deus para o bem de todos, especialmente para nós. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que aqueceu nossos corações pela palavra proclamada, preparemos para encontrá-lo ao partir do Apocalipse, suplicando por os discípulos de Emmaus. Ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fragilizados, diante da dificuldade da vida, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando somos tentados a abandonar o caminho do Evangelho, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fracos diante do mal, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando nos deparamos com tanta desigualdade social, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando vemos irmãos passando fome e desabrigados, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando nossa fé parece insuficiente, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando os missionários e missionárias precisam de força e perseverança, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando os missionários, os concebidos exemplos de São José Alamã, fundador dos Institutos da Consolata, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Tomemos o livro de canto na proclamação a oração missionária. Ó Senhor, que quereis que chegue a todos a mensagem da salvação, por meio do serviço missionário da Igreja, venha a extensão de vossa prece, ressuscitar o coração de todos os batizados, o desejo de colaborar com a evangelização, a fim de que o Evangelho do Filho de Jesus e os valores do reino sejam conhecidos e sejam presentes na sociedade humana. Ajudai, Senhor, para que possamos conhecer um pouco mais
oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os sonhos do novo, por isso alegre sou. Dos homens que estão unidos, com outros partindo pão, dos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os sonhos do novo, por isso alegre sou. Oremos em nossa oração e em nosso sacrifício, seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os nossos nossa igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria, a quem destes motivos de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever de salvação proclamar nossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvarmos nesse tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi encarnado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno intercessor, imolado já na morte, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria passada, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam viva a vossa glória, cantando a oração voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, A verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dai de santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós o povo que vos ofereça em toda parte, adoração ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e as suas graças partiram e o deu a seus discípulos, dizendo:
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos que na vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha mão, mas dizemos a palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 26 do livro. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez.
os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. Oremos. Senhor, dai consolar o vosso povo, e fazer chegar a incorruptível ressurreição da carne, aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por favor, vamos se sentar um minutinho para os nossos amigos familiares. Na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, nós teremos a missa das 7h30 da manhã e não teremos a missa das aulas às 16 horas. Na terça-feira, dia 21 de abril, que é feriado, teremos missa às 7h30 da manhã. Quinta-feira, dia 23 de abril, teremos a nossa adoração eucarística às 19h30 horas. Por favor, quem reservou lugar para a Romaria de Aparecida, que será realizada no dia 3 de maio, acertar o valor até o dia 25 de abril na Secretaria Paroquial. E agora eu gostaria de chamar os nossos irmãos da Missão Clemente para dar uma palavrinha para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Alessandro, faço parte da Missão Belém, que é uma comunidade católica da Arquidiocese de São Paulo, que tem como objetivo acolher pessoas em situação de rua, não só tirar das ruas, mas convidá-los para uma experiência com Deus. E já passaram pelas nossas casas mais de 100.000 pessoas, 62% dessas pessoas mudaram de vida. Eu sou uma dessas pessoas. Eu morei 2 anos nas ruas. Eu tinha uma vida estável, só que a curiosidade me levou às drogas, eu disse que tirou tudo que eu tinha. Então eu perdi minha família, perdi meu trabalho, perdi a dignidade e parei nas ruas. E as ruas é um lugar complicado de sair dela. E um certo dia eu já não aguentava mais, eu comecei a falar com Jesus: Jesus, muda a minha vida, não quero, não me deixa morrer aqui na rua. E foi muito forte isso, porque no dia seguinte passou uma pessoa que falou sobre a Missão Belém, sobre o trabalho de acolhimento e evangelização. E isso já faz 5 anos que a Missão Belém representa a Igreja Católica, onde eu fiz o sacramento. E eu precisei passar por todo esse processo para perceber o quão importante é Deus na minha vida. Eu sou grato por tudo. E para conseguir recursos, a Missão Belém tem uma fábrica de chocolate chamada Amor e Cacau, onde todo mundo está arrecadado é vertido a alimentação. Para cada kit de chocolate, nos ajuda com 2 refeições. Né? O que a Missão Belém vai oferecer aqui hoje vai além do chocolate. É uma forma de você mudar a realidade dessas pessoas. Então, quero dizer que estamos com a mesa de chocolate lá fora, temos mais ou menos o equivalente a 40 refeições lá nas nossas mesas, e seria muito importante que isso acontecesse. Muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos contou os seus filhos, nos conceda a alegria de